Queridos irmãos e irmãs desta Alphaville, que privilégio poder deixar essa mensagem. Eu e os meus conselheiros e os nossos maravilhosos bispos e conselheiros temos estado muito preocupados, né? Como nós poderíamos ficar mais em contato com os irmãos, né? Todos nós precisamos ouvir mensagens, estar juntos, né? Nós sentimos muita falta de poder nos reunir cada domingo, mas por hora a gente foi pedido que nós nos reuníssemos em casa, fazendo o nosso serviço sacramental todas as semanas. E em breve essa situação deve mudar. Todo mundo já está começando a conviver com esse vírus, que pelo jeito veio para ficar por algum tempo, né? Não há muito que a gente possa fazer, mas a gente pode ficar firme na igreja, a gente pode ficar firme fazendo as coisas pequenas, né? Nós podemos fazer o serviço sacramental domingo, nós podemos estudar o Vem Segue-me todos os dias, nós podemos tentar todos os dias conhecer um pouco mais sobre o Salvador, e isso vai nos aproximar do Pai, né? Lembra que o Salvador sempre nos dirigia para o Pai, sempre ele nos dirigia para conhecer mais o Pai. E nós nos aproximamos do Pai, do nosso Pai Celestial, através de conhecer mais Jesus Cristo. Quem ele era, os ensinamentos que ele deixou para nós, e viver esses ensinamentos, lógico. E uma outra coisa que, já que muitos de nós talvez estejam tendo mais tempo livre, né? Alguns não estão tendo menos tempo livre, mas todos nós temos algum tempo, né? Eu sei que alguns irmãos estão inclusive procurando emprego e estão numa dificuldade grande. Essa é uma mensagem breve que eu acho que pode ser útil, irmãos. Eu queria colocar uma apresentação aqui de uma mensagem que eu usei muitos anos atrás, quando eu servia como especialista de educação da Estaca, educação e emprego da Estaca. Essas montanhas que a gente está vendo, essa cadeia de montanhas, são as cadeias Otzi, que ficam na fronteira entre a Itália e a Áustria. E em setembro de 1991, tinha alguns homens escalando, fazendo uma trilha ao redor dessas montanhas, e eles se depararam com uma vamos dizer, uma coisa que eles não esperavam, né? Que era o corpo de um homem. Um corpo mumificado de um homem que eles não sabiam se era uma pessoa que tinha tentado escalar a montanha e tinha se perdido, ou tinha passado mal, alguma coisa assim. Eles não sabiam se tinha alguma coisa mais séria envolvida, né? Se alguma pessoa tinha sido vítima de alguma... não se sabe, né, exatamente, alguma coisa tinha acontecido, mas tinha aquele homem mumificado lá, e eles chamaram as pessoas da cidade para ver o que estava acontecendo, inclusive a polícia, e eles vieram descobrir que aquele homem estava lá há muito tempo. Ele não era um morador da Itália ou da Áustria recente, vamos dizer assim. Eles levaram esse homem, desculpa pela foto aqui, mas esse é o corpo mumificado que eles encontraram, e eles vieram a saber que esse era um homem que tinha vivido há mais de 5.000 anos, né? Ele tinha vivido 3.300 anos antes de Jesus Cristo ter nascido. Ele tem uma série de características sobre ele que a gente pôde saber pelas roupas, pelo resto das roupas que ainda estavam nele, né? E pelos instrumentos que ele estava carregando. Então, muito, muito interessante, né? Então, o que se aprendeu sobre esse homem, né? Não se sabia exatamente qual era a aparência dele, mas se pôde tentar prever ou mostrar de uma maneira artística, né? Bom, o corpo desse homem está nesse museu aqui, South Tyrol Museum of Archaeology, na Itália, né? Ele foi achado a 96 metros da fronteira do lado italiano, porque teve uma briga, assim, não uma briga, assim, uma disputa, né, entre a Áustria e a Itália de quem pertencia àquela múmia, vamos falar assim. E eles descobriram que, olha, está do lado italiano, então ele é um cidadão italiano, né? Porque foi descoberto do lado italiano, então ele pertence à Itália. Então esse é um museu na Itália onde ele está. Bom, eles examinaram ele, desculpa pela foto aqui, uma coisa meio feia, né? Mas eles examinaram ponto a ponto, né? E vieram descobrir várias coisas sobre ele. E algumas coisas que eles descobriram, né? Ele era um homem muito industrioso, né? Ele trabalhava muito, ele estava sempre fazendo alguma coisa, ele estava sempre trabalhando, sempre buscando a autossuficiência dele
para a época, né? Para as coisas que ele precisava fazer na época, né? Mas ele alcançou coisas impressionantes para a época, né? Então vamos ver. Ele é vivido, então, 3.300 anos antes de Cristo, né? Mas quase 5.400 anos atrás. Isso foi em 1991, né? Então a gente está falando aí quase 30 anos atrás. Em 1960, ele tinha 1,65 m de altura, né? Não era muito alto. Por que ele sou mais alto que ele, viu? Um pouquinho só. Ele tinha 55 quilos, isso é de invejar, viu? 55 quilos é ótimo. As roupas dele eram feitas de pelo menos 2 tipos de couro, né? Costurados com fios de palha. Então ele era um homem industrioso, né? Ele tinha tipos diferentes de couro, costurava e tal. Ele tinha uma mochila de madeira com vários utensílios, incluindo 12 tipos diferentes de plantas e cogumelos medicinais. Quer dizer, ele conhecia essas coisas e levava essas coisas com ele conforme ele precisava, né? Muito interessante, né? Ele tinha pedras especiais para fazer fogo, então ele levava isso consigo com ele na mochila dele, né? Para poder fazer fogo e tudo mais. Ele tinha arco e várias flechas, algumas com palha na ponta que fazia com que a flecha girasse em voo, né? Para ela ir mais rápido e penetrar mais forte na caça que ele estava buscando, né? Ele estava trabalhando em outras flechas durante a viagem. Ele tinha flechas que ainda não estavam acabadas, né? Ele estava sempre trabalhando. E ele tinha, quando ele morreu, mais ou menos 45 anos. Se estima entre 40 e 50 anos. Naquela época não se via muito também. Mas ele naturalmente chegou a essa idade, que era uma idade avançada para a época, porque ele era muito industrioso. Ele estava sempre buscando se manter em dia, né? Então ele se encontrou perto dele uma faca, uma cartucheira, né, que ele levava com ele. Ele tinha um machado, né, muito bem elaborado, que inclusive ele podia mudar as pontas, né? Esse machado especificamente, a ponta dele era feita de cobre. O que se imaginava que o cobre foi descoberto muito antes, né? Mas ficou claro que o cobre foi descoberto muito tempo atrás. Para você poder trabalhar com cobre, você tem que ir até 1.000 graus centígrados. E isso não é só fazer uma fogueira, é controlar o fogo, né? Você tem que manter o fogo naquela temperatura para poder fazer a moldagem. Muito interessante. Então, só esse machado aqui dele era extremamente valioso para a época, né? Era uma coisa muito, muito importante. E uma ferramenta muito valiosa, né? Que todas as pessoas queriam ter, que não eram tão industrializados como ele. Bom, ele tinha um sapato, né, que ele fez de couro também, e a parte de baixo ela era áspera, né, que tinha uma certa retenção para que ele pudesse andar e não escorregar. Então, muito interessante, ele era muito industrioso. Então, tinha as flechas dele, algumas dele estavam em processo de terminar, né? Mas ele estava sempre trabalhando, sempre ativo, né? Esse container que descobriram aqui, eu vi um vídeo na internet que ele provavelmente levava pedaços de carvão ali, ainda incandescente, né? Que ele fazia e levava, era como se ele levasse fogo com ele, né? Para ele não ter que fazer fogo toda hora, e em alguns lugares, talvez pelo extremo frio, ele não conseguisse. Mas o controle do fogo era extremamente importante nessa época. E então ele levava as pedras de carvão ainda incandescente, envolvia ela em algumas folhas, porque se encontrou, né, folhas com ele ainda não chamuscadas, né, mas queimadas, né, como se elas estivessem preservando a carvão, né, que era uma técnica daquela época. Ele levava o fogo com ele mesmo, né, interessante, muito interessante. Bom, ele tinha um suporte, né, para carregar tudo isso, e ele tinha corda, né, que ele fazia de palha, para uma série de utensílios que ele precisava, né? Então, esse é um homem assim, que é um exemplo para nós. Ele viveu e morreu há mais de 5.000 anos atrás, mas é um exemplo para nós hoje, né? Ele usava o tempo dele com sabedoria, ele estava sempre ativo, ele cuidava dele, e ele era incrível, né? Incrível, incrível, incrível. Então, a gente sabe muito sobre ele pelas coisas que ele carregava, né? Pelas coisas que se encontrou com ele, né? Então, o que uma pessoa carrega consigo ou armazena, né, ao longo da vida, né, fala muito sobre ela, mesmo 5.300 anos depois de sua morte. Então, é interessante. Aqui a gente não está falando necessariamente de bens materiais, né, no nosso caso, no nosso exemplo, né, mas o que nós construímos para nós mesmos, né, as coisas, o tipo de trabalho que a gente consegue ter, a nossa disciplina para trabalhar, a nossa capacidade cognitiva, né, que isso é desenvolvido, né. Então, isso requer tempo, isso não é feito de um dia para o outro. Esse homem aqui viveu muito, né, para a época dele, porque ele era muito ativo, né? Bom, o que estamos fazendo para armazenar
o que estamos armazenando para o restante de nossa vida pela Terra. Então, como é importante, né, a gente fazer coisas hoje, no dia de hoje, para poder usar mais tarde. Então, esse é um exemplo, como a gente sabe, é um exemplo falado nas escrituras constantemente, né? Elei, antes de sair para o deserto, ele levou sua família provisões e tendas. Ele sabia que ele ia morrer no deserto. Se ele não... a gente pode ver aqui em 1 Nef 2:4, né? Que ele, antes de sair para o deserto, ele juntou provisões e tendas para ele poder subsistir no deserto, né? Nef também, quando ele fez o navio para vir para as Américas, ele também juntou provisões. Noé, essa aqui é uma réplica da Arca de Noé, que está na Holanda, né? E a gente vê nas escrituras que ele também, antes de entrar na Arca, né? Eles colocaram provisões, eles levaram os animais, tudo mais, eles levaram muitas provisões e água e tudo mais, porque eles sabiam que ia precisar para a viagem deles. Então, desenvolver o hábito de armazenar requer esforço dedicado, não é rápido, vai dar trabalho, né? Mas vale a pena, porque a gente se motiva nesse processo. Bom, as nossas batalhas são diferentes, né, de outras pessoas que viveram, né? Nós enfrentamos coisas diferentes, mas são igualmente mortais, né? Ter um emprego, manter esse emprego, guardar os mandamentos do Senhor, preservar nossa fé, cuidar da nossa fé para que ela não enfraqueça, né? Apesar das dificuldades que a gente tem que enfrentar, que muitas vezes a gente gostaria de não enfrentar, a gente pensa, poxa, por que isso acontece comigo, né? Mas nós precisamos ir em frente, né? Então, Mormon foi um enorme exemplo disso, né? Eu gosto muito do exemplo de Mormon quando ele fala que ele tinha um grande amor pelo povo dele, mas ele era um homem preparado, né? Ele podia ler, ele podia gravar em placas, ele podia fazer tantas coisas. Durante as guerras, ele gravou coisas para abençoar a vida das pessoas no futuro, né? Mormon, mais tarde, a gente vê, não, meu pai já morreu, Moroni, filho de Mormon, ele fala, meu pai já morreu, minha família já morreu, mas eu estou guardando as placas aqui para armazená-las para o futuro, para salvar os meus irmãos, os lamanitas, que eram justamente os lamanitas que tinham matado o pai dele e a família dele, né? Mas ele se voltava para os outros, para abençoar a vida dos outros, né? E principalmente pessoas que iam vir depois deles. Então, isso é um grande exemplo para nós. E nós podemos ver que nós devemos armazenar para o bem da nossa família, né? Para o nosso bem, para os nossos filhos e para os nossos netos. E tem muita coisa que a gente pode fazer, não só manter diários, né? Mas criar situações para que eles possam ter uma vida mais fácil do que a nossa, né? E correr menos perigos, talvez. Bem, como a gente já falou na outra mensagem, né? Tem sete pelo menos dimensões que a gente precisa fazer isso: a nossa saúde física, força espiritual, capacidade socioemocional, educação, capacidade nossa de manter um emprego, administrar esses recursos todos para que a gente não perca isso, né? Para que a gente ganhe e perca, venha a perder toda essa... A gente consegue juntar com esforço, mas depois perde por algumas bobagens, e continuar armazenando, né? Para que todas essas coisas possam continuar ficando fortes. Ver que esses dois anéis, né? Administrar o que nós já temos e continuar armazenando, né? Ou seja, não só administrar o que a gente tem, mas fazer isso tudo e continuar crescendo. Bom, falando especificamente da educação, né? A gente vê aqui que se você puder transformar a sua vida numa bola, em vez de ficar puxando um quadrado, né? Um cubo, né? Enorme, né? Vai bem mais rápido, né? Vai bem mais rápido. A gente imaginava, nossos pais queriam colocar conhecimentos na nossa cabeça, né? Mas não é tão fácil adquirir conhecimento, né? A gente pode até aprender algumas coisas, mas essas coisas se perdem se a gente não praticar e não continuar a buscar armazenar, né? A continuar armazenando. Então, nossa mente ela é interessante, né? Ela é uma máquina maravilhosa e nosso pai ele nos capacitou com ela, né? E nós podemos usar essa máquina, mas nós temos que ter diligência para desenvolver essa máquina. Ela é como um músculo, né? Conforme a gente vai utilizando, ele vai ficando mais forte. Bom, queria mostrar um exemplo aqui. Imagina se a gente tivesse um pouco de farinha, né? Ovos e leite, né? Com isso aqui, um pouco de esforço, né? A gente consegue transformar farinha, ovos e leite, né? Uma coisa muito mais valiosa. Então, vamos dizer que um pouco de farinha, alguns ovos e leite custa, sei lá, R$15, né? E com um pouco de calor e conhecimento, a gente consegue transformar isso num bolo, né? Que agora não, agora aquela farinha, ovos e leite transformado
com calor e tudo mais, e conhecimento, ele se virou um bolo. E esse bolo agora eu posso vender, se eu sair na rua e partir um pedaço desse bolo, pode ser que eu consiga, com 2 pedaços do bolo, eu pago toda a farinha, os ovos e o leite e ainda posso vender todos os outros pedaços do bolo. Ou seja, com algumas coisas que aparentemente não têm valor, mas aplicação nossa e diligência, nós podemos transformar em coisas muito mais valiosas, né? E isso é o que a gente pode fazer com estudo, né? A gente pode estudar e pode tornar nossa mente, né, numa máquina que pode fazer coisas incríveis, muito mais valiosas do que aquelas horas de estudo que nós tivemos. Bom, rapidamente, né, se a gente trocar um pouco os nomes aqui, ó, disciplina, 2 horas diárias e visão, né, nós talvez podemos transformar isso na nossa autossuficiência, nossa capacidade de cuidar de nós mesmos, da nossa família e ainda ajudar as outras pessoas, né? Vamos lá, então. Princípios do Evangelho a gente lê, né? Todos temos dons, talentos e aptidões especiais. Interessante, não são só aptidões, mas são especiais, foram para nós, né? Que nos foram dados pelo Pai Celestial. Quando nascemos, trouxemos esses talentos e aptidões conosco. Então, são coisas que estão dentro de nós, né? São aptidões especiais, específicas para nós, né? Que nós recebemos para desenvolver, para poder... Nosso Pai não ia nos mandar aqui e para nós não termos chance nenhuma. Não, nós temos aptidões especiais que alguns são marceneiros, alguns são professores, alguns são homens de negócio, alguns são médicos, dentistas e outros tipos de ou programadores de computador. Tem tanta profissão hoje em dia, mas nós nascemos nessa época com aptidões especiais que iam nos abençoar nessa época. Tem algumas profissões que não existiam no passado. Então nós viemos nessa época com aptidões para essa época que nós nascemos. Bom, as escrituras nós lemos, né? Mesmo antes de nascerem, eles, como muitos outros, receberam suas primeiras lições no mundo dos espíritos e foram preparados para nascer no devido tempo do Senhor, a fim de trabalharem em sua vinha para a salvação da alma dos homens. Irmãos, é importante a gente lembrar, é muito difícil a gente servir na igreja se a gente não tem um emprego, né? A gente tenta fazer as coisas e tal, e às vezes alguns de nós vamos ficar sem emprego de uma época ou outra. Mas nós devemos nos qualificar para que esses períodos sejam curtos. Não estamos entre um emprego e outro, mas logo a gente arranja outro emprego e assim a gente consegue continuar a servir e abençoar a vida dos nossos irmãos. Irmãs, todos nós precisamos ser capazes de poder servir. O Senhor conta conosco, né? O trabalho da igreja precisa ser feito e ao fazer esse trabalho, nós salvamos a nós mesmos. Nós nos tornamos mais fortes. Eu adoro essa mensagem, essa história aqui, né, do Jerry e do Mark, né, que eram gêmeos idênticos que foram separados no nascimento, né, e se viram pela primeira vez quando eles tinham 30 anos, né, com a ajuda de um amigo do Jerry, né. Os dois, é interessante que os dois usavam o mesmo tipo de bigode, eram calvos, né, eram bombeiros voluntários, vê que coisa, nunca tinham se visto, mas tinham os mesmos hábitos, né. Trabalhavam em instalação de equipamentos de segurança. Como? Nunca tinham se visto, né? Mas claramente eles trouxeram isso antes de nascer, né? Os dois usavam o mesmo tipo de óculos aviador e o mesmo tipo de cinto de cowboy e chaveiros idênticos. Né? Que coisa interessante, né? Nunca tinham se visto, nunca tinham conversado. Bom, então, falando sobre a nossa mente, né? O que a gente precisa fazer para desenvolver essa mente, essa máquina maravilhosa que nós recebemos e que nosso Pai nos deu, né? O que a gente precisa fazer agora? O que eu posso fazer agora para poder qualificar essa máquina maravilhosa, para que eu possa fazer coisas maiores que possam me dar autossuficiência? Bom, vamos imaginar a nossa mente com um amaranhado de gavetas. Nós temos várias gavetas lá. Gavetas onde a gente pode guardar coisas, pode guardar conhecimento, né? Então, nossa mente é uma ferramenta sofisticada. Nosso Pai é um Deus e herdamos dele habilidades divinas. Ele nos proveu com um sistema certificado de memória e aprendizado. Então vamos separar aqui memória e aprendizado, né? Vamos ver. Vamos imaginar que essa aqui é a nossa mente, né? Várias gavetas. E um pedaço dela é a memória, um outro pedaço vamos chamar de aprendizado. Então a memória aqui, ela é incrível. A gente pode guardar um monte de conhecimento, mas não fica por muito tempo. E o aprendizado são coisas que a gente aprende e fica conosco, são coisas que a gente pode usar para ter um emprego, para desenvolver um negócio e assim vai. Então vamos entender, tem um muro entre os dois aqui, entre a memória e o aprendizado. Bom, a memória ela pode acumular uma enorme quantidade de dados, eventos, etc., sobre os mais variados temas e pessoas, mas vem e vai, a gente não consegue reter aquele conhecimento. Uma pequena parte atravessa a barreira e se torna um aprendizado.
mas só uma pequena parte. A gente precisa entender como é que a gente faz a memória virar aprendizado, né? Exemplo, por exemplo, sobre memória, né? Não que isso tenha acontecido comigo, mas vamos dizer que você chega de uma viagem, você vai no estacionamento e não sabe onde está seu carro, né? Eu falei, mas caramba, eu deixei o carro aqui, né? E o que acontece é que na hora você não parou, na hora que você chegou com pressa e foi para pegar o seu avião, o que fosse, ou o trem e tudo mais, mas se você parasse um minuto e olhasse para o carro e olhasse para o lugar ao redor um pouco, você teria gravado aquilo ali, teria colocado, que tinha virado um aprendizado, mas requer um pouco mais de tempo, né? Se você fala, eu estou no lugar E8 aqui, por exemplo, mas aí eu não presto muita atenção e vou embora. Aí eu boto naquela gaveta, mas fica na gaveta da memória. Quando eu vou abrir a gaveta, não tem nada dentro. Aí que não sabe onde está. Agora, se você prestar atenção, né, se você olhar e tudo mais. Lógico, hoje a gente tira uma foto com o celular, né? Mas anos atrás você tinha que prestar atenção, né? Você tinha que lembrar ou anotar em algum lugar. Mas se você prestar atenção, né, olhar ao redor, ficar um pouquinho mais de tempo ali depois de parar o carro, vários dias depois você sabe onde está. Porque quando você abre a gaveta ali, está ali o conhecimento de onde está o carro. O aprendizado vem da memória, mas só atravessa a barreira de maneira definitiva com esforço continuado, né? Para se tornar aprendizado é importante ter um elo entre os talentos que recebemos com Deus. Então é interessante isso aí, irmãos. 2 pontos-chave: descobrir e desenvolver nossos talentos. Temos que saber quais são esses talentos, né? Muitas coisas nós vamos aprender, vamos ouvir ou aprender e não temos muito interesse, a gente vai sentir isso. Mas outras coisas a gente vai estar extremamente curioso em aprender um pouco mais. Muitas vezes está ligado a esses talentos que nós recebemos, né? O Pai Celestial já nos deu um empurrãozinho, vamos falar assim, né? Nós viemos da preexistência com vários talentos, né? E esses talentos hoje, eles estão na memória, né? Eles estão na nossa mente, né? Então vamos ler aqui. Será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Isso é em Mateus 2,24. A gente sabe sobre o homem que recebeu 2 e o outro homem que recebeu 1, né? Mas vamos focar aqui nos nossos talentos. Então, todos nós recebemos talentos. É interessante, irmãos, que nessa parábola, todos os 3 receberam talentos, né? Não tem nenhum que não recebeu nenhum talento, né? Quando o Senhor foi embora, né? Exemplo, quando nós deixamos a presidência, nós viemos para cá sem talento nenhum. Todos nós recebemos talentos. Bom, esses talentos estão escondidos, né, na parte da nossa mente que a gente vai chamar de aprendizado, né? Nós precisamos descobrir esses talentos, né? O que está lá, né? Eles estão apagados, mas vai requerer esforço para nós descobrirmos e desenvolvermos esses talentos, né? Então, vamos lá. Tem uma coisa interessante chamada huddle. Eu não sei se você fala huddle. Não sei falar direito, mas é quando os jogadores, né, vão enfrentar o time adversário, eles se juntam para conversar, olha, e aí vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos jogar a bola desse lado, você corre para aquele lado, né? E é interessante que isso acontece na natureza também, né? Nós podemos, e aqui, a ideia aqui é que nós podemos aconselhar com Deus, né? Assim, nós podemos fazer um montinho assim com o nosso Pai, né, em oração, e falar, olha, quais são esses meus talentos? Me ajuda a desenvolver, me ajuda a descobrir e desenvolver esses talentos, né? E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? Lógico que nosso Pai vai nos ajudar. Ele já nos deu talento, né? Ele vai nos ajudar a descobrir e a desenvolver esses talentos. Então nós podemos nos juntar com o Pai, né, nesse esforço. A chave para descobrir nossos talentos, irmãos, é estudar, né? É a gente usar nosso arbítrio para fazer a nossa parte. E para ligar esse motor a gente tem que estudar, né? Então vamos lá. Como é que a gente faz isso, né? Bom, 2 horas por dia. Então, eu queria queria forçar essa ideia, né? Se nós reservarmos 2 horas do nosso dia para estudar, né? Pode ser de manhã cedo, pode ser à noite, pode ser depois do almoço, pode ser onde for.
Nós vamos ter estudo, se nós fizermos isso por 6 dias, nós vamos estudar 12 horas por semana. Né? Ou seja, nós vamos parar, sentar numa mesa, pegar um livro, ou entrar na internet. E hoje o YouTube tem tanta coisa, né? Todo tipo de conhecimento, uma coisa impressionante. Né? Pode ser aprender uma língua, pode ser, nossa, qualquer profissão, qualquer coisa. Mas se a gente reservar só 2 horas por dia, imagina se reservar mais, né? Quanto que a gente não vai conseguir fazer? São 50 horas por mês aproximadamente, né? Se a gente fizer 2 horas por dia, 6 dias por semana. E 600 horas por ano, né? Olha que coisa incrível, né? Se a gente fizer isso 2 horas todos os dias, 6 dias por semana, segunda a sábado, por exemplo, nós vamos estudar 12 horas por semana, 50 horas por mês e 600 horas por ano. Será que estudando 600 horas por ano não dá para encontrar os talentos que estão escondidos lá, na parte que é o aprendizado da nossa mente? Eu acho que dá. Né? Eu faço muito isso, irmãos. Em 10 anos vão ser 6.000 horas. Nossa, em 10 anos eu posso desenvolver vários talentos, né? Posso descobrir e desenvolver esses talentos. Então imagina, se a gente está sem emprego hoje, né? E a gente quer estudar não só... Vamos jogar pesado aqui agora. Vamos dizer que eu não quero estudar 2 horas por dia, mas eu quero estudar 8 horas por dia. Encarar o estudo, né? Considerando que eu estou sem emprego, por exemplo, né? Eu posso estudar 4 horas de manhã, né? Ou seja, não chega a ser 1 hora inteira, mas 50 minutos e para por 10 minutos. 50 minutos e para por 10 minutos. 50 minutos e para por 10 minutos. Não sei se os irmãos sabem, mas quando um general quer que o exército ele ande vários e vários quilômetros, ele anda por 50 minutos e para 10 minutos. Anda 50 minutos e para 10 minutos. Então a marcha ela vai muito mais longe, né? Do que se ele tentasse seguir direto sem parar. Mas se você estudar 50 minutos, sentar e não levantar, né? Ficar focado naquilo ali, você vai embora. Então, se estudar 4 horas de manhã e 4 horas da tarde, né? E às 5h30, perto das 6 horas você já terminou, com hora de almoço e 1 hora livre, você estuda 8 horas por dia. Aí já são 40 horas por semana. Já imaginou? 160 horas por mês. Se conseguisse fazer isso por vários anos, né? Vamos dizer, por um ano são 2.080 horas. Olha que coisa incrível. Para poder... enquanto você começa a estudar, né? Ela está na parte da memória da nossa mente, mas conforme ele vai se aproximando, ele passa para a parte de aprendizado e fica lá, né? Isso vira um conhecimento nosso. Se a gente fizer isso por 10 anos, são 20.000 horas. Olha que coisa incrível, né? Aqui a gente está falando principalmente para os jovens, né? Jovens que estudam 4 horas na escola de manhã e pode voltar a estudar algumas horas à tarde também. Se fizer isso todo dia, 6 dias por semana, nossa, você consegue fazer qualquer coisa, né? Se qualifica para qualquer tipo de emprego, porque sua mente está tão desenvolvida, né, tão capacitada, que a coisa fica incrível. Então, essa é uma máquina maravilhosa, irmãos, que nós recebemos. Nós precisamos usar nosso arbítrio para desenvolvê-la. Né? Essa é a chave para a autossuficiência, essa é a chave para a gente enfrentar situações. A nossa mente vai estar tão desenvolvida conforme nós estudamos e aprendemos mais coisas, que nós somos capazes de fazer coisas maravilhosas. Né? A autossuficiência tanto espiritual como material, né? Vai ser uma coisa que nós vamos conquistar bem cedo na vida. É como se a gente fosse um gato, assim, mas se olhasse no espelho, nós fôssemos um leão. Né? Nós precisamos entender que a nossa mente pode nos tornar leões, né? Apesar de, algumas vezes, nós vivemos como um gato. Né? Sem esforço dedicado da nossa parte, nossos talentos vão permanecer escondidos. Por isso nós temos que reservar tempo para estudar. Né? Em Doutrina e Convênios 60:13 diz: não desperdiçarás seu tempo, nem enterrarás teu talento, de modo que não seja conhecido. Então nós precisamos desenvolver e achar esses talentos. Né? E esses talentos estão escondidos lá na parte que é aprendizado, né? da nossa mente maravilhosa que nós recebemos. Então tem 3 partes. Né? A primeira parte é o talento que nosso Pai já nos deu. Né? E isso ele criou, né? Ele nos deu, e nós, acho que nós temos um pedaço nós usamos nosso arbítrio na pré-existência também. Mas lembra quando o Nefe falou, e chegamos à terra que demos o nome de abundância, por causa das muitas frutas e também do mel silvestre, e todas essas coisas foram preparadas pelo Senhor, a fim de que não perecêssemos. Então nós recebemos esses talentos antes de vir. Outra é a oportunidade, né? Então, também um exemplo do livro de Mórmon, e aconteceu que o Senhor me falou, dizendo: tu construirás um navio, da maneira que eu te mostrarei, a fim de que eu leve teu povo através dessas águas. Então, o Senhor ele vai nos mostrar o meio, né? Nós temos que fazer a nossa parte, correr atrás. E a última parte é nossa, é o esforço. Né? Então, lembra de Nefe? E eu disse: Senhor, onde irei a fim de encontrar minério para fundir e fazer ferramentas?
conflito de construir um navio de modo que tu me mostraste. Vê que coisa incrível, né? E aconteceu que o Senhor me disse onde eu encontraria o minério para fazer as ferramentas. Mas parte de nós, né? Nós temos que nos organizar, reservar aquelas horas do dia e começar. E aí as portas vão começar a se abrir. E aconteceu que o Nef fez um fole de peles de animais para avivar o fogo. E depois de haver feito o fole para avivar o fogo, batido as pedras, uma contra a outra para fazer fogo. Nós temos que fazer a nossa parte. O Senhor vai mostrar, mas nós temos que nos preparar, nós temos que reservar essas horas. Nós vamos achar, hoje tem tanta coisa na internet, não vai nem precisar comprar livro, né? E a gente vai continuar, vai poder se desenvolver. A gente pode falar com pessoas também para aprender quais são essas coisas, quais são esses talentos, né? Que nós não sabemos se temos, mas quando nós começamos a mexer neles, começamos a desenvolver e tentar aprender mais, eles ficam aparentes, né? E vai ficar claro, porque nós vamos nos interessar muito, né? Eu falei, nossa, isso é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que me interessa, como é que eu me aprofundo mais? Então, né, lembra que Nefe construiu um navio, né? E ele mostrou esforço, né? E aí esse é o segredo da autossuficiência, né? Talento, oportunidade e esforço. Talento nós já recebemos, oportunidade do Senhor, nós podemos orar, pedir a oportunidade, esforço é nossa parte mesmo. E o trabalho fora muito bem executado, né? Vê que coisa incrível quando a gente junta essas três coisas. 1 Nef 18:4. Então, em Doutrina e Convênios 58, 26, 28, diz o seguinte: pois eis que não é conveniente que em todas as coisas eu mande, pois o que é compelido em todas as coisas é servo indolente e não sábio, portanto não recebe recompensa. Em verdade, eu digo, os homens devem ocupar-se zelosamente numa boa causa e fazer muitas coisas de sua livre e espontânea vontade, e realizar muita retidão. Pois neles está o poder, e nisso são seus próprios árbitros. E se os homens fizerem o bem, de modo algum perderão sua recompensa. Então, talento, esforço e oportunidade. A gente deve lembrar disso, deve ficar na nossa mente isso aí. E aí a gente alcança a autossuficiência. Nosso propósito fundamental, o presidente Harold Lee falou isso, nosso propósito fundamental foi estabelecer, tanto quanto possível, um sistema sobre o qual a maldição da preguiça seria eliminada e os demônios da esmola abolidos, fazendo brotar no seio do nosso povo independência, industriosidade, economia e respeito próprio. O propósito da igreja é ajudar as pessoas a ajudarem a si mesmas. Tá? Ensinamentos dos presidentes da igreja, presidente Harold Lee, página 168. Então esse é o segredo, né? Temos que começar cedo, né? Não desperdiçar nossos anos de escola, né? E normalmente Doutrina e Convênios 88, 77 e 80, eu dou-vos um mandamento de que vos ensineis a doutrina do reino uns aos outros. Ensinar diligentemente, minha graça, acompanhá-los para que sejais instruídos mais perfeitamente em teoria, em princípio, em doutrina, na lei do Evangelho, em todas as coisas pertinentes ao reino de Deus, que vos convém compreender. Tanto as coisas do céu como da terra e debaixo da terra, todas que foram, coisas que são, coisas que logo hão de suceder, coisas que estão em casa, coisas que estão no estrangeiro, as guerras e a complexidade das nações e os julgamentos que estão sobre a terra, e também o conhecimento de países e reinos, para que estejais preparados em todas as coisas, quando eu vos enviar outra vez para magnificares o chamado com o qual vos chamei e a missão com a qual vos comissionei. E a gente lembra bem do exemplo, né, de José do Egito, né, os 7 anos de vacas gordas, né, que é os anos de preparação, né, em preparação para as vacas magras, né. E o arco aqui, lembrando aquele arco de madeira que Nef, o arco de aço puro e o arco de madeira, né, que Nef quebrou, né, e a gente desenvolve nos anos de escola esses arcos para a gente poder usar nas épocas de dificuldade. Falando de mochila, né, a gente gosta muito dessa ideia de ter uma mochila imaginária nas costas, né, que é nessa mochila que a gente guarda, e essa mochila que ela representa a parte que a gente chama da mente de aprendizado, né, que é pelo menos para efeito dessa mensagem aqui. Para a gente colocar coisas nessa mochila da nossa mente, que são desenvolver nossos talentos e o aprendizado, vai requerer esforço, né? Vai requerer. Todos nós temos uma mochila imaginária às nossas costas, né? Costas que são esses talentos que nós trouxemos da presidência, mas com esforço e buscando as oportunidades, nós vamos desenvolver esses talentos e nós vamos estar preparados. Então, educação, para o vigor para a juventude, né, para terminar, é o seguinte: aprende sabedoria em tua mocidade. O Senhor quer que vocês eduquem sua mente, aperfeiçoem suas habilidades e aptidões. A educação os ajudará a exercer uma boa influência no mundo.
ajudá-los a prover melhor para si, seus entes queridos e aqueles que estão necessitados. Estejam prontos para trabalhar diligentemente e fazer sacrifícios para adquirir conhecimento. Educação é um investimento que proporciona grandes recompensas. É maravilhosa essa mensagem aqui, né? Lembra que o ponto, né? Vocês vivem num mundo competitivo em que a boa educação abre as portas de oportunidades que de outra forma ficariam fechadas para vocês. Mantenham seu entusiasmo pelo aprendizado durante toda a vida. Encontrem alegria no aprendizado contínuo a respeito de si mesmos, de outras pessoas e do mundo à sua volta. Estudem as palavras do Senhor e continuem a aprender a respeito do plano do seu Pai Celestial. Façam do seminário e do instituto também, né, para aqueles mais velhos, uma parte importante de todo o seu aprendizado. Então, nós estamos nessa vida, é como se nós tivéssemos uma escada rolante que desce, né? Quando a gente entra nessa escada rolante, a gente está tentando subir, mas lembra, as escadas estão descendo, né? A gente tem que ir rápido para poder competir. Então, nós todos precisamos desenvolver essa mochila imaginária, né, nas nossas costas. Opções reais, né? Hoje nós temos cursos técnicos, temos cursos superiores à distância, né? Os cursos técnicos se multiplicam, né? Por todo o país, nos últimos anos, são uma excelente opção de tipos. Nós precisamos achar onde eles estão mais próximos de nós, né? Duas vantagens principais são a formação mais rápida, né? O aumento da remuneração em pouco tempo, né? Aumenta a autoestima e o desejo de continuar a estudar. Serve de base e viabiliza a obtenção de um curso superior. Não que a gente deve abandonar a ideia de ir para uma faculdade. O curso técnico ele é só um degrau, né, para a gente poder fazer a faculdade. Mas faz o curso técnico antes, né? Cursos superiores à distância, não vou me alongar, mas ele oferece uma grande vantagem. Flexibilidade na hora de estudar. Uma vez desenvolvida a autodisciplina, o aluno aprende muito mais, porque ele pode ver a aula várias vezes, a aula está gravada, né? Todo custo é dramaticamente menor, né? Você não tem despesa de passagem, por estar à distância ele cobra menos, a mensalidade é menor, né? Não tem despesa de alimentação nem transporte, né? O índice de desistência tende a ser menor em função dos fatores acima. A pessoa que começa com o superior, ela não para, ela tende a se formar. Aumenta a autoestima e o desejo de continuar a estudar, o mercado de trabalho está mudando, né? Aceitando. Hoje já não se faz mais diferença se você fez à distância, se você fez presencial, isso é uma coisa que não existe mais, né? Então, a gente tem que perder o medo do computador, né? Que é uma brincadeira, né? Eu mostrei aqui. Eu gosto muito de cachorro, então eu faço muita coisa lá com o cachorro. Eu tinha um boxer quando eu era criança. Todos nós, né? Mesmo os mais jovens ou aqueles mais velhos, como é o meu caso, né? A gente pode usar o computador para aprender e desenvolver, né? Então é muito importante. As irmãs também, não importa a idade, podem usar o computador. O YouTube tem enormes quantidades de conhecimento de tudo que a gente imagina. Tem maravilhoso. Então, 2 horas por dia, todos os dias, né? 12 horas por semana, 50 horas por mês, 600 horas por ano. Né? É uma coisa incrível como a gente pode desenvolver a nossa mente, né? Em 10 anos serão 6.000 horas. Imagina como a gente vai descobrir esses talentos escondidos, né? Um homem maravilhoso que eu conheci bem, foi meu amigo e me aconselhou tanto na minha juventude, né? Eu tenho uma amizade enorme por ele. O Helder Alverso Martins, que foi uma autoridade geral, né? Aos 75 anos ele se formou em Direito entre os primeiros alunos de sua turma. Que exemplo maravilhoso, né? Que exemplo maravilhoso, irmãos. Então, só para lembrar, né? Armazenamento doméstico é um mandamento essencialmente espiritual. A autossuficiência é uma maneira de viver, não deve começar a ser um princípio ativo quando chegamos na idade adulta. Ele deve começar, o mais cedo a gente começar, melhor, mas quanto mais, se já nos primeiros anos de escola a gente entender isso, que aqueles anos de escola é uma preparação para a idade adulta, mais vantagem nós vamos ter. Essa é uma decisão individual, continuar a aprender e se desenvolver e continuar indo em frente é uma decisão espiritual. E o nosso maravilhoso Pai, ele vai nos ajudar a desenvolver, porque Ele quer nosso sucesso. Ele quer que Ele é nosso Pai, né? Ele não é nosso Criador, nós viemos dele, né? Ele é nosso Pai. Então, e aconteceu que o Nef saí para caçar e quebrei meu arco, que era feito de aço puro, né? E aconteceu que eu fiz um arco de madeira e de uma vara reta fiz uma flecha. Portanto, me armei com arco e flecha. Então, para terminar, a gente lembra que quanto mais estudo você tem, mais dinheiro você ganha, né? Ou mais sua capacidade de manter um emprego, não necessariamente você vai ficar rico, né? Mas quanto mais estudo tiver, mais o nosso arco de aço puro, a possibilidade de criar arcos de madeira aumenta muito com a educação. A divina instrução de que nem só de pão viverá o homem, né? O Ozi entendia isso muito bem, né? Ele praticava o princípio do armazenamento. Essa é uma coisa impressionante.
Irmãos, eu queria terminar essa mensagem prestando meu testemunho do Salvador. Eu sei que Ele vive. Ele vive, Ele é o cabeça dessa igreja. Ele desenvolveu o Centro de Autossuficiência, que é uma coisa maravilhosa, né? Em preparação, desenvolveu de uma maneira incrível, em preparação para essa época que Ele sabia que ia vir. Ele preparou o Vem Segue-me também, porque Ele sabia que a gente ia precisar em casa, a gente ia precisar ficar firme na igreja, ia precisar ter conhecimento do Evangelho, desenvolver. Então Ele preparou a igreja, Ele preparou homens maravilhosos para desenvolver esses programas. Eu presto testemunho dele, de Jesus Cristo, que Ele vive e que Ele é o cabeça dessa igreja. Eu presto testemunho que esses princípios que nós conversamos aqui são verdade. Eu deixo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, obrigado pelo privilégio de deixar essa mensagem.